O calor que subia do asfalto parecia distorcer o ar na frente da Catedral da Graça Plena. Não era apenas um domingo qualquer. Era o domingo da grande colheita, um evento que vinha sendo anunciado há meses em todas as estações de rádio e canais de televisão da cidade. Carros importados, com a lataria brilhando sob o sol do meio-dia, formavam uma fila indiana que dobrava o quarteirão. O som de motores potentes se misturava ao murmúrio de conversas animadas, perfumes caros e o tilintar de joias. Era um desfile de sucesso, uma passarela onde a fé parecia ser medida pela etiqueta do terno e pela marca do relógio no pulso. No meio desse oceano de linho, seda e ouro, caminhava uma figura que parecia um borrão na fotografia perfeita daquele dia. Elias arrastava os pés. Suas botas antigas e com o couro rachado faziam um som seco e arrastado contra o concreto, um contraste rítmico e incômodo com o bater suave dos saltos altos das senhoras que passavam por ele, desviando o olhar. A calça jeans de Elias desbotada até atingir um tom quase branco nos joelhos e a jaqueta militar verde-oliva, puída nos cotovelos, gritavam uma história de estradas longas e noites mal dormidas. A barba dele era grisalha por fazer, e o cabelo, levemente comprido, estava preso de qualquer jeito para trás. Ele não pedia dinheiro. Ele não estendia a mão com um copo de plástico. Ele apenas caminhava em direção à entrada principal, com os olhos fixos nas portas duplas de carvalho maciço que tinham quase 5 metros de altura. Na entrada, a equipe de recepção, carinhosamente chamada de o Muro de Jericó pelos frequentadores mais cínicos, estava a postos. Eram homens grandes, vestindo ternos pretos idênticos, com fones de ouvido discretos e óculos escuros, apesar de estarem na sombra da marquise. O chefe da segurança, um homem chamado Rocha, tinha o pescoço tão largo quanto a cabeça e uma expressão de quem estava mastigando vidro. Ele viu Elias a 50 metros de distância. A postura de Rocha mudou imediatamente. Ele endireitou a coluna, estufou o peito e deu 2 passos à frente, bloqueando a passagem central, cruzando os braços de forma a deixar claro que aquela barreira era intransponível. Elias continuou andando. Ele não apressou o passo nem diminuiu. Havia uma calma nele, uma serenidade que irritava Rocha profundamente. Pobres e pedintes costumavam ser subservientes ou agressivos. Elias era apenas presente. Quando Elias chegou ao degrau inferior da escadaria de mármore, Rocha levantou a mão direita, com a palma aberta, num gesto universal de pare. "Alto lá, amigo", disse Rocha. A voz dele era grave, projetada para intimidar sem precisar gritar. "O culto de hoje é um evento fechado. A sopa comunitária é na terça-feira, no galpão dos fundos. Hoje não tem nada para você aqui." Elias parou. Ele olhou para os degraus de mármore e depois para o rosto de Rocha. Seus olhos eram de um castanho profundo, cansados, mas estranhamente lúcidos. "Eu não vim pela sopa", disse Elias. A voz dele era rouca, como se não fosse usada há dias, mas o português era impecável, sem gírias, sem hesitação. "Eu vim ouvir a palavra. As portas da casa de Deus não deveriam estar sempre abertas?" Rocha soltou uma risada curta, seca, sem humor nenhum. Ele olhou para os outros seguranças buscando cumplicidade e depois voltou a encarar Elias com um sorriso de canto de boca. Aquele sorriso de quem sabe como o mundo funciona e está prestes a ensinar uma lição cruel. "Olha para você", disse Rocha, apontando para as botas sujas de poeira da estrada. "Olha para esse lugar. Isso aqui não é apenas uma igreja, amigo. Isso é um santuário de excelência. O bispo Silas tem uma regra muito clara. A nossa aparência reflete a glória que carregamos, e com todo respeito, você reflete fracasso. Você vai assustar as famílias, vai sujar os bancos. A resposta é não. Dê meia volta." Elias não se moveu. Ele colocou as mãos nos bolsos da jaqueta. Rocha tensionou os ombros pronto para um confronto físico, mas Elias apenas tirou um lenço de papel amassado e limpou o suor da testa. Se você também sente o sangue ferver com esse tipo de arrogância, já se inscreve no canal agora mesmo. Aqui nós mostramos como o mundo dá voltas e como a justiça tarda, mas não falha. A Bíblia que o bispo prega, continuou Elias, guardando o lenço,
Diz que Deus não vê a aparência, mas vê o coração. Estou errado? Ou a teologia mudou desde que eu estive aqui pela última vez? Isso foi um erro. Rocha não gostava de ser questionado, muito menos por alguém que parecia dormir em bancos de praça. Ele desceu 2 degraus, ficando cara a cara com Elias, invadindo seu espaço pessoal. O cheiro de loção pós-barba cara de Rocha colidiu com o cheiro de terra e chuva antiga que emanava de Elias. Escuta aqui, seu ninguém, sibilou Rocha, baixando o tom para que os convidados VIPs que passavam ao lado não ouvissem a ameaça. Eu não vou discutir teologia com um vagabundo. Você tem 10 segundos para sumir da minha frente, ou eu vou te arrastar para o beco e te ensinar a respeitar a ordem. O bispo está recebendo o prefeito hoje. A imprensa está lá dentro. Não vou deixar uma mancha como você estragar a foto. Elias suspirou. Foi um suspiro longo, de quem carrega um peso que ninguém mais vê. Ele olhou para a mão esquerda. Estava suja de graxa ou fuligem, e ele esfregou o dedo anelar com o polegar, um tique nervoso ou pensativo. Tudo bem, disse Elias suavemente. Eu vou entrar pela lateral. Não vou causar problemas. Rocha sorriu, vitorioso. Pela lateral não tem entrada, amigo. As portas estão trancadas, mas pode tentar. Vai dar de cara com a parede, agora suma. Elias assentiu lentamente e começou a caminhar para a direita, contornando o prédio gigantesco. Rocha o observou até ele virar a esquina, certificando-se de que o problema tinha sido removido. O segurança ajeitou a gravata, verificou o ponto eletrônico e voltou a sorrir para um casal que descia de um sedã prateado, cumprimentando-os com uma reverência exagerada. O que Rocha não sabia, e não tinha como saber, era que Elias conhecia a arquitetura daquele prédio melhor do que o engenheiro que assinou a planta. Elias caminhou até a lateral leste, onde havia uma pequena porta de serviço, quase invisível, pintada da mesma cor da parede texturizada. Era a entrada usada para a manutenção do sistema de ar-condicionado central. Estava trancada, obviamente, mas Elias não precisava de chave. Ele enfiou a mão no bolso interno da jaqueta e tirou um cartão magnético antigo, branco, sem nenhuma identificação impressa. Ele aproximou o cartão do leitor eletrônico, que parecia desativado há anos. Houve um segundo de silêncio, e então um bip suave e o som mecânico de travas pesadas se soltando. A luzinha do leitor piscou verde. Elias empurrou a porta e entrou. O interior da igreja era refrigerado a uma temperatura quase ártica. O choque térmico foi imediato. Elias caminhou pelos corredores dos bastidores, passando por salas de equipamentos, desviando de cabos e caixas de som sobressalentes. Ele conhecia o caminho para o salão principal. Ele saiu de trás de uma cortina de veludo pesado, num canto escuro, longe do altar, na última fileira, sob o mezanino. A visão era impressionante. O templo estava lotado, milhares de pessoas. O teto era adornado com lustres de cristal que custavam o preço de uma casa popular cada um. O palco, porque aquilo não era um altar, era um palco. Tinha painéis de LED gigantescos que projetavam fundos abstratos em movimento. Havia máquinas de fumaça, canhões de luz e uma banda completa tocando uma melodia suave que preparava o ambiente para a entrada da estrela da noite. Elias encontrou um lugar vazio na última fileira, bem no canto ao lado de uma pilastra. Ele se sentou tentando se fazer o menor possível. Mas em um lugar onde tudo é planejado para ser perfeito, a imperfeição se destaca como um farol. Não demorou 5 minutos. Um dos acomodadores, um rapaz jovem com um colete bordado com fios dourados, avistou Elias. O rapaz franziu a testa, consultou uma prancheta e caminhou até lá. "Senhor", sussurrou o rapaz com um tom de nojo mal disfarçado. "O senhor não pode ficar aqui. Esses lugares são reservados para a equipe de apoio logístico." Elias olhou em volta. Havia 10 cadeiras vazias ao redor dele. "Está vazio, filho. Eu só quero ouvir. Prometo que não vou incomodar." O rapaz estalou a língua. "Não é questão de estar vazio. É questão de protocolo. E, francamente, o senhor não está vestido para a ocasião. O cheiro... As pessoas vão reclamar." Elias olhou para suas próprias mãos. Elas estavam calejadas com as unhas por fazer, marcadas pelo trabalho manual recente.
Eu tomei banho hoje de manhã no posto de gasolina, disse ele, com uma dignidade que desconcertou o rapaz. Minha roupa é velha, mas é limpa. O acomodador ia responder, mas as luzes diminuíram. Um foco de luz branca, intenso, cortou a escuridão e iluminou o centro do palco. A música subiu num crescendo dramático. A multidão prendeu a respiração. Era ele, o bispo Silas. Silas entrou caminhando com a confiança de um imperador romano. Ele vestia um terno azul marinho feito sob medida, com um corte italiano impecável. O relógio em seu pulso brilhava tanto que chegava a distrair. Ele segurava um microfone prateado como se fosse um cetro. "Bem-vindos!" gritou Silas, e a voz dele ecoou, amplificada por um sistema de som de última geração. "Bem-vindos à noite da sua virada. Bem-vindos à noite onde a pobreza fica para trás e a prosperidade abraça a sua vida." A multidão aplaudiu freneticamente. O acomodador olhou para Elias, depois para o palco, e decidiu que não valia a pena causar uma cena agora. Ele se afastou, mas ficou de olho, vigiando Elias como um falcão vigia um rato. O sermão começou. Mas não era sobre amor, perdão ou caridade. Era sobre ter. Era sobre conquistar. Silas falava sobre como a roupa que você veste determina o tamanho da sua bênção. Ele falava sobre como a pobreza era um estado de espírito, uma falta de fé, uma doença que precisava ser curada com ofertas generosas. "Deus não te quer andando de ônibus", gritava Silas, caminhando de um lado para o outro. "Deus não te quer contando moedas para comprar pão. Olhem para este templo. Olhem para este ouro. Isso é para mostrar que o nosso Pai é dono de todo o ouro e toda a prata. Se você é filho do rei, você tem que viver como príncipe." Elias ouvia tudo em silêncio. A cada frase, ele afundava um pouco mais na cadeira. Não de vergonha, mas de uma tristeza profunda, pesada. Ele via as pessoas ao redor, gente simples, trabalhadores, concordando, chorando, pegando envelopes de dízimo e escrevendo valores que provavelmente fariam falta na mesa durante a semana. A tensão começou a subir quando o momento da oferta chegou. Silas anunciou que hoje seria uma oferta especial. A oferta do sacrifício. "Eu quero que você dê aquilo que vai doer", disse Silas, baixando a voz para um sussurro teatral. "Não me venha com moedas. Deus não quer o seu troco. Deus quer o seu melhor. Se você tem um carro e quer 2, oferte o valor da prestação. Se você quer uma casa, oferte o aluguel. Prove para Deus que você confia." Os baldes de veludo vermelho começaram a passar. Eram baldes profundos, grandes. As pessoas colocavam notas de 50, de R$ 100. Alguns colocavam relógios, anéis. A histeria coletiva estava instalada. O balde chegou à última fileira. O acomodador, o mesmo que tentara expulsar Elias, segurou o balde na frente dele com um sorriso de escárnio, como quem diz: "Vamos ver o que o mendigo tem para dar." Elias enfiou a mão no bolso. Ele demorou. O acomodador bufou, impaciente. As pessoas da fileira da frente se viraram para olhar. O atraso estava chamando a atenção. Elias tirou um envelope. Era um envelope pardo, comum, levemente amassado e manchado de óleo em uma das pontas. Não parecia ter dinheiro dentro. Parecia conter papéis dobrados. Ele colocou o envelope no balde. O acomodador olhou para dentro do balde, viu o envelope sujo no meio das notas limpas e fez uma careta. Ele não seguiu em frente. Ele parou. Ele pegou o envelope de dentro do balde com a ponta dos dedos como se fosse lixo contaminado. "O que é isso?" perguntou o acomodador, alto o suficiente para as fileiras próximas ouvirem. "Carta de pedido de oração é na caixa da entrada. Aqui é para ofertas de valor. Não vamos misturar lixo com a bênção." Ele jogou o envelope de volta no colo de Elias. O envelope escorregou e caiu no chão. Houve um silêncio constrangedor naquela sessão. Elias se abaixou devagar, pegou o envelope, limpou a poeira dele e olhou para o rapaz. "Isso vale mais do que tudo que está nesse balde", disse Elias. A voz dele não era alta, mas tinha uma firmeza que fez o acomodador dar um passo para trás. O tumulto chamou a atenção do palco. Silas, que tinha uma visão de águia para qualquer coisa que atrapalhasse o fluxo de dinheiro, parou de falar.
Ele protegeu os olhos da luz dos holofotes e olhou para o fundo. "O que está acontecendo aí atrás?" perguntou Silas no microfone. "Há algum problema?" O acomodador, querendo mostrar serviço, levantou a mão e gritou: "Bispo, tem um intruso aqui, um homem que está perturbando a ordem. Ele tentou colocar lixo na oferta." Um murmúrio de indignação percorreu a igreja. Câmeras se viraram para o fundo, projetando a imagem de Elias nos telões gigantescos. A imagem granulada mostrava o homem de barba por fazer, jaqueta velha e olhar cansado. A multidão viu a mancha na perfeição do culto. Silas olhou para a imagem no telão e suspirou, balançando a cabeça com uma tristeza teatral. "Irmãos, vejam isso. O diabo é sujo. Ele tenta nos distrair. Ele manda emissários da miséria para tentar envergonhar a nossa prosperidade. Segurança. Por favor, acompanhem esse senhor para fora e deem um prato de comida para que ele não diga que não temos misericórdia. Mas tirem-no daqui. A unção deste lugar não pode ser quebrada. Se você quer ver esse sujeito pagar por cada palavra que disse e ser colocado no seu devido lugar, deixa o like agora. Vamos ver quantos de nós exigem justiça de verdade." 2 seguranças surgiram do nada, agarrando os braços de Elias. O templo inteiro observava, alguns com pena, a maioria com desprezo justificado pelas palavras do líder. Elias não resistiu fisicamente, mas ele não se deixou arrastar. Ele firmou os pés no chão e levantou a voz. Não gritou, mas projetou a voz com uma técnica que encheu o ambiente, competindo com o sistema de som. "Silas", trovejou Elias. O nome ecoou. O uso do primeiro nome, sem o título de bispo, foi como um tapa na cara. Os seguranças hesitaram por uma fração de segundo. Silas riu, nervoso. "Tirem ele logo." "Você fala de ouro, Silas", continuou Elias, sacudindo os braços para se soltar momentaneamente. "Você fala de excelência. Mas você esqueceu quem construiu este teto sob o qual você se abriga. O homem está louco", disse Silas. "Tirem ele." Elias levantou a mão direita bem alto. A câmera de um dos cinegrafistas, treinada para buscar movimento, instintivamente deu um zoom na mão levantada de Elias, projetando-a no telão de 50 metros quadrados atrás do altar. Foi nesse momento que o silêncio real caiu sobre a igreja. Não o silêncio de expectativa, mas o silêncio do choque absoluto. A mão de Elias estava suja, sim. As unhas tinham graxa. A pele estava curtida pelo sol, mas no dedo anelar, brilhando sob a luz impiedosa do zoom em alta definição, estava um anel. Não era um anel qualquer. Era um anel de ouro maciço, pesado, antigo. No centro, havia uma pedra de rubi lapidada em formato quadrado, e cravado no ouro, ao redor da pedra, estava o brasão original da fundação que mantinha a igreja. Um leão segurando uma chave. Silas olhou para o telão. O microfone escorregou da mão dele e bateu no peito antes de ele o segurar desajeitadamente. O rosto do bispo perdeu a cor. A maquiagem bronzeada de repente pareceu pálida. Ele conhecia aquele anel. Ele tinha visto aquele anel apenas uma vez na vida, em uma fotografia antiga, no escritório da fundação, na mão do homem que tinha doado o terreno e o capital inicial para construir aquele império, 20 anos atrás. Um homem que todos diziam estar recluso, viajando o mundo, vivendo como um eremita excêntrico. O doutor Elias van der Hoven, o dono de metade do distrito industrial da cidade. "Soltem ele", gritou Silas. A voz dele saiu aguda, desafinada. "Soltem ele agora." Os seguranças, confusos, soltaram Elias. Ele ajeitou a jaqueta com calma. O silêncio na igreja era tão absoluto que era possível ouvir o zumbido do ar-condicionado. Elias começou a caminhar pelo corredor central. Dessa vez, ninguém o impediu. As pessoas se encolhiam nos bancos à medida que ele passava, como se a sujeira da roupa dele tivesse se transformado em um manto real. Ele caminhou devagar, o som de suas botas velhas ecoando. "Tud, tud, tud." Ele subiu os degraus do palco. Silas recuou tremendo visivelmente. "Doutor Elias", gaguejou Silas, o suor começando a escorrer pela têmpora. Nós não sabíamos. O senhor estava... O disfarce. Foi uma provação? Um teste?"
Elias ignorou a mão estendida de Silas. Ele foi até o púlpito, pegou o microfone que estava no pedestal e olhou para a multidão. Depois virou-se para Silas. Não foi um teste, Silas. Foi uma inspeção. Elias abriu o envelope pardo que ainda segurava na mão esquerda. Ele tirou 3 folhas de papel timbrado com selos de cartório. 20 anos atrás, começou Elias, sua voz calma preenchendo o salão. Eu construí este lugar. Eu assinei o cheque, mas havia uma cláusula no contrato de doação. Cláusula 4, parágrafo 2º. Ele levantou o papel e leu. Este edifício e todas as suas dependências devem servir prioritariamente como casa de acolhimento, refúgio e auxílio para os necessitados, sem distinção de vestimenta, classe ou posse. Qualquer desvio desta finalidade para fins de lucro pessoal ou segregação resultará na revogação imediata da posse. A multidão começou a murmurar. Silas estava paralisado, a boca abrindo e fechando sem som. Eu estive fora, continuou Elias. Viajei por lugares onde a fé é a única coisa que as pessoas têm para comer. Voltei para ver o que vocês fizeram com o que eu deixei. E o que eu encontrei? Um porteiro que julga pelas botas, um acomodador que chama a oferta de lixo, e um líder. Ele olhou para Silas com um desprezo frio. Um líder que diz que Deus não aceita moedas. Doutor, por favor, vamos conversar no escritório, tentou Silas, cobrindo o microfone de lapela. Podemos resolver isso. Eu posso explicar. Não há nada para explicar, disse Elias. O microfone captou o sussurro de Silas, expondo o desespero dele. Elias levantou o documento novamente. Esta é a revogação da cessão de uso. A partir deste momento, às 14h30 deste domingo, a administração deste prédio volta para a Fundação Van der Hoeven. Ele se virou para a multidão. O culto acabou. Mas a igreja vai começar de verdade amanhã. Amanhã este lugar reabre. Sem tapete vermelho, sem área VIP, sem cobrança. As cozinhas industriais que vocês usam para banquetes da diretoria vão servir 3.000 refeições por dia para quem tem fome. Os escritórios de luxo vão virar dormitórios. E o ouro? Ele apontou para os lustres. O ouro será vendido para financiar escolas nos bairros de onde vocês vêm. Elias olhou para Silas uma última vez. Quanto a você, Silas, você gosta tanto de prosperidade? Ótimo. Você está livre para ir buscá-la lá fora. Sem o meu teto, sem a minha luz, sem o meu som. Leve seu terno caro. Espero que ele te aqueça na rua. Elias largou o microfone no púlpito. O som do impacto foi como um martelo de juiz batendo na mesa. Ele desceu do palco. Dessa vez, enquanto ele caminhava pelo corredor central em direção à saída, as pessoas se levantaram. Não para vaiar, mas em um respeito atordoado. Alguém começou a bater palmas lá no fundo. Depois outro. Em segundos, a igreja inteira estava aplaudindo de pé o homem de botas velhas e jaqueta suja. Silas ficou sozinho no palco, pequeno diante dos telões gigantes que agora estavam pretos. Sua equipe já estava desmontando os equipamentos, seguindo as ordens dos advogados de Elias que acabavam de entrar pelas portas laterais. Elias saiu para o sol da tarde. O ar lá fora parecia mais limpo agora. Ele respirou fundo, colocou as mãos nos bolsos e continuou sua caminhada. Ele tinha muito trabalho a fazer na segunda-feira. Agora eu te pergunto, você teria aceitado as desculpas dele se ele tivesse se ajoelhado? Ou ele teve exatamente o que merecia? Digite sim ou não nos comentários e me diga o porquê. Quero ler a opinião de cada um de vocês sobre o verdadeiro preço da arrogância.